Olá, boa tarde a todos. Sou Ismael, analista de sistemas da GTI, Gestão de Tecnologia da Informação, da SEDUC, e hoje eu vim apresentar a todos vocês a grande novidade para este ano, que é o aplicativo do professor, né? A nossa ideia é criar um aumento na eficácia da informação, melhoria da produtividade e criar uma plataforma que a entrega do conteúdo seja de forma segmentada, né? Hoje, por exemplo, se você precisa preencher as informações online, você tem que ficar o tempo todo ali na frente do computador, preencher tudo, salvar, né? Então tem uma certa demanda, um certo tempo, que às vezes a gente pode utilizar para fazer outras coisas. Desde o ano passado estamos trabalhando com a ideia do aplicativo para o professor, né? Esse aplicativo já está disponível na Play Store. Somente uma escola piloto está utilizando por enquanto, mas a partir de segunda-feira, qualquer professor da nossa rede de ensino terá acesso. Então, para que você acesse, é basicamente você entrar nas lojas oficiais. Até o presente momento, somente a loja oficial do Google, a Play Store, disponibilizou esse aplicativo. A Apple Store, para aqueles que têm iPhone, a gente ainda está trabalhando para que se disponibilize lá, mas a ideia é de que dentro de 1 ou 2 meses a gente consiga colocar o aplicativo do professor na Apple Store também. Qual é a ideia desse aplicativo? Por que criar um app para o professor? A SEDUC, ela tem trabalhado bastante para que a gente consiga promover soluções que atendam vocês, professores, de todas as formas possíveis. Um exemplo desse é tentar colocar na mão de você o poder de decisão, né? Com o app, você terá em suas mãos, né? E o grande diferencial disso é que você não precisa estar conectado à internet, né? O aplicativo ele funciona de forma offline, né? E você basicamente só precisará cadastrar as informações e deixar que o aplicativo resolva isso por você. Qual a ideia inicial? O professor loga, igual ele loga no portal hoje, no SEDUC, você coloca seu usuário e senha, né? E, claro, a primeira vez você vai ter que ter um acesso à internet. E a partir disso, os nossos servidores eles farão um backup de todas as informações, de escola, turma, aluno, frequência, nota. Então, todas essas informações no ato do login são geradas e armazenadas dentro do celular, né? E a partir de então, o aplicativo está disponível para você utilizar sem a necessidade de internet. Por que isso, Ismael? Qual a ideia? Eu sou professor, dou aula no interior, e lá na minha escola não tem internet. Como é que eu faço para me registrar a aula e a frequência dos meus alunos naquele momento? Eu levo o celular, faço o cadastro no celular, chego em casa, abro o aplicativo e ele sozinho sincroniza todas as informações, né? Diminuindo aí um retrabalho que hoje é natural. Você chegar na escola, fazer a chamada, registrar a aula, depois ter que chegar em casa e passar tudo isso no sistema online. Então, com o app isso acaba. Você faz somente uma vez, tirando assim um retrabalho. Tá? Após o login, já é apresentado o menu, né, do professor. Aqui, no caso, tem o nome do professor, responsável pelo aplicativo, né? Ele vai trazer aqui a opção de escolas, né? E essa opção de busca aqui ainda não está disponível, nem a opção do perfil, que seria para fazer as configurações, alterar um nome, alterar alguma coisa, mas a gente ainda está estudando essa possibilidade. E a opção de sair do app, né? Quando eu clico aqui na escola, eu não sei como é que limpa isso aqui, já sei, vou usar aqui. Quando eu seleciono a opção escola, automaticamente ele vai trazer todas as escolas que eu tenho lotação, né? Então, basicamente, eu teria uma lista de escolas aqui, né? Aqui é porque só tem um, mas as outras apareceriam aqui na tela. Aparecerão na tela, né? Pronto, terei o total de turmas e disciplinas, né? E a opção de abrir a escola. Pronto. 2 cliques, já tenho a minha lista de turmas com as opções de notas. Tá aqui notas,
frequências e relatórios, né? Então, aqui é uma lista, né? Existe mais conteúdos para cá para baixo. E eu vou lá e seleciono qual a turma que eu quero lançar informação. No caso aqui também aparece a disciplina, né? Por exemplo, nessa primeira turma aqui, aparece a disciplina de componente eletivo. Já na segunda, língua portuguesa, certo? Então, em 2 cliques, o que acontece? Eu já tenho todas as minhas turmas com as disciplinas. Então, eu não vou precisar ficar filtrando, qual turma, qual disciplina, qual escola eu tenho que acessar para poder conseguir fazer o lançamento. Então, a usabilidade é muito simples. A gente pensou muito nessa questão, certo? E o primeiro item que vamos abordar no aplicativo é o lançamento de aula e frequência, que é a grande novidade. A partir desse ano, os professores não terão o diário físico, né? O que ocorre é que tudo será feito pelo sistema. E após o término de 30 dias do mês, né, mais 5 dias, será impresso esse relatório e armazenado. Então, tudo que o professor for fazer será pelo sistema. Por isso, a ideia do aplicativo, né? Eu tenho aqui no meu aplicativo a lista de aulas. Quando eu clico aqui, quando eu clico aqui em aula, quando eu seleciono aqui a minha... Deixa eu só apagar aqui. Quando eu seleciono aqui a opção frequência, tá? Ele já vai trazer aqui as minhas aulas que eu estou ministrando, certo? Então, o que acontece? Tenho aqui todas as minhas aulas e eu tenho aqui o botãozinho que a gente chamou, nós batizamos eles de Magic Button. O que seria o Magic Button, né? O botão mágico. É porque dependendo da tela do aplicativo que você tiver, ele vai aparecer opções diferentes, tá? No caso das aulas, aqui só vai aparecer a opção de cadastro, né? De cadastrar nova aula, certo? Se eu quiser editar uma aula, eu tenho a opção de abrir aqui a aula que eu já cadastrei, certo? Com relação ao conteúdo, é um formulário simples, onde eu simplesmente coloco data, hora de início e hora final, o tipo de aula, se é uma aula normal, se é uma aula de reposição, se eu estou antecipando aquela aula. Muitas vezes o professor troca de horário com outro professor, e o que acontece é que eu posso registrar naquele horário que eu dei a aula, tá? Você não vai registrar no horário oficial lá do quadro de horário, não. Você registra a aula no horário que você está dando, tá? A ideia é replicar as informações reais, tá? Meu primeiro horário eu não pude dar aula, eu dei aula no segundo, então eu vou lá e registro como aula no segundo horário e posso dizer que é uma substituição ou um outro tipo de aula, certo? O aplicativo, gente, ele ainda não está disponível para diretor e coordenador. Esse aqui é o aplicativo do professor. Ismael, então quer dizer que o professor, o coordenador e o diretor não vai usar? Não, a questão não é essa. A questão é que a ideia do aplicativo é um plus, né, é um mais para o que já se tem hoje no portal acadêmico. Tá? Se você acessar o portal acadêmico, você vai trabalhar da forma como já vem trabalhando ao longo desses 3 anos. E o professor tem o diferencial do app. Ideias. Poderá existir um aplicativo para coordenador, para professor, para aluno? Poderá. A nossa ideia inicial é professor-aluno. Tá? A gente está lançando o aplicativo do professor, principalmente por conta dessa demanda de conteúdo, já que agora não existe mais caderneta física, certo? Tudo no sistema. Então, o professor, a caderneta dele acaba sendo o celular que ele tem em mãos. Tá? Estão me perguntando aqui se seria bom disponibilizar... Não, estão sugerindo, né? Um manual ou fazendo um treinamento para sanar possíveis dúvidas que com certeza irão surgir. Gente, a ideia aqui é só apresentar. Eu estou apresentando o aplicativo, tá? E esse manual já está sendo trabalhado, já está sendo produzido. Na verdade, tudo vai ficar disponível no portal ICEDUC. Estamos trabalhando também no portal do professor online, que é um portal de notícias, onde a gente vai colocar todas as informações pertinentes ao professor, tá? Inclusive os manuais e o uso, não só do aplicativo, mas de toda a plataforma. Tá? Com relação a treinamentos, a gente até falou aqui que ao longo do ano estamos planejando fazer treinamentos
né, regionais, né? Que a ideia é que se faça laboratório. Você está na frente do computador, utilizar o aplicativo, preparar um ambiente de testes e tudo. Tá? Mas aqui a nossa ideia, o foco é a apresentação e a utilização. Ah, Ismael, mas a gente não tem treinamento, como é que a gente vai utilizar? A experiência que eu tenho de utilizar uma rede social como o Facebook ou o Instagram é muito parecida com a experiência que eu tenho de utilizar o WhatsApp, que eu tenho de utilizar o Snapchat. Ou o que acontece? Essa experiência, ela gera um resultado que cria novas experiências. Então o aplicativo é baseado nessas experiências. Da mesma forma como você baixa o WhatsApp, você instala o WhatsApp, você troca informação, você também vai conseguir fazer com o aplicativo. A ideia é essa. Tá? O aplicativo ele ainda não está disponível na Play Store. Tá? É só a partir de segunda-feira. Essa é a apresentação inicial. Tá? Ele já está na Play Store, mas não está disponível ao público geral. Como é que eu vou acessar ele? Através desse nome aqui, ICEDUC. Tá? E aqui são os desenvolvedores responsáveis, né? GTI, SEDUC do Estado do Piauí. Certo? Vamos lá. Voltando aqui para as aulas. Beleza. Editei minha aula, cadastrei lá meu conteúdo. Uma das ideias, você não precisa mais escrever. Eu posso pegar, hoje eu dei aula de álgebra, né, e o conteúdo que eu ministrei foi esse. Fiz atividades assim, assim, assim. O aplicativo, o celular, ele tem a capacidade de fazer a renderização, o reconhecimento e transformar isso em texto. E o professor vai corrigir as possíveis falhas e salvar. Quando ele salvar, automaticamente são lançadas as frequências dos alunos. E o professor só terá o trabalho de dizer quem faltou na sala de aula. Tá? E aí, obviamente, esse aluno faltante receberá uma falta. Né? A cada mês, até o 5º dia útil do mês, as escolas deverão imprimir os relatórios para que os professores possam assinar aquilo que foi inserido no sistema. Tá? É assim que vai funcionar. O professor lança tudo no aplicativo, ou em sala de aula, ou em casa, ou o horário que ele bem entender. Né? Dá para fazer até no banheiro, se quiser. E depois... Pronto, olha aqui, aqui é um exemplo de uma aula cadastrada. Tá? Tem uma opção de salvar aqui e de listar mais aulas. Certo? Então, basicamente, com relação a aulas é isso. Né? Avaliações. Como é que eu vou fazer para lançar as notas? Né? O sistema, o professor só tem a capacidade de cadastrar notas de avaliações, provas. Né? Ele não consegue lançar médias. Por quê? Porque isso quem faz é o próprio sistema. Tá? O que acontece? Você simplesmente vai lá e cadastra. Aqui tem uma tela aqui de médias, mas eu vou mostrar para vocês aqui no menu, que é mais interessante. Pronto. Eu tenho aqui a opção de frequência. Eu posso clicar aqui na opção de notas, tá? Da minha turma aqui, componente letivo dessa turma. Então eu vou lá e automaticamente aparece a tela de notas. Pronto. Cliquei lá na nota, apareceu as notas. E o que traz? Ele traz já a informação do aluno, com a matrícula, e todas as notas dele já, para aquele bimestre. Tá? Se eu quiser passar um outro bimestre, eu só preciso clicar na aba. Tá? Ou então arrastar a tela, como você faz, por exemplo, no Instagram. Né? Pronto, vi aqui as notas, né? Tem os meus alunos, a lista de alunos. Esse botão aqui é para ele sincronizar as notas com o servidor. Tá? Aí tem um cuidado muito importante, que, por exemplo, se eu lançar no aplicativo, ele já vai estar disponível lá no online? Não. A ideia é que tudo funcione offline e o aplicativo resolva essa questão de sincronia com o banco de dados. Então, eu vou lá, lanço minhas informações, tá? E o aplicativo, quando tiver evento de conectividade, de internet, igual quando você está sem pacote de dados, aí compra um pacote de dados, aí começa a chegar a notificação de mensagem, é porque houve um evento de conectividade. Então o aplicativo ele recebe esse evento, olha, tem internet. Aí então ele vai lá e se responsabiliza por sincronizar. Tá? Ou você pode, estou conectado no Wi-Fi, vou lá e
peço para ele sincronizar e ele força a sincronia com o servidor. Tá? Vamos lá, boa tarde. Enquanto eu disponibilizo o app para o sistema iOS, qual será a medida adotada no desktop ou o quê? Como eu falei antes, o aplicativo ele é um a mais, é um plus, né? A forma como você já está trabalhando em sala de aula, a forma como você já opera o sistema lá, o ICEDUC, lá no portal, continua a mesma. A gente está trabalhando para melhorar também a experiência online. A gente está tentando alinhar essas experiências, tanto no aplicativo quanto no online, para que seja algo natural. A mesma forma, o que é essa experiência, Ismael? A mesma tela, a mesma proporção, os mesmos componentes que aparecem no celular, claro que de uma forma mais detalhada, de uma forma mais robusta, apareça também no computador. Então, os professores que não tiverem, que ainda estiverem esperando para o iOS, podem utilizar a plataforma web, tá, para fazer isso. Pronto. Selecionei aqui a minha nota. Eu gostei desse quadro aqui, peraí, vamos lá. Selecionei aqui minha nota. Sei lá, eu quero ver aqui no caso, o total geral de faltas do meu aluno. Cliquei, ele aparece na tela já o detalhe, o nome, porque aqui no caso só está aparecendo as siglas, né? AQ, AI, MB. Quando eu clico nela, aqui são botões, ele vai me dar o nome do aluno, certo? E o título da avaliação. Tá? Como o total geral de faltas é algo calculado pelo sistema, o professor não tem a possibilidade de editar, de salvar. Certo? Aí qual é a ideia? Vamos lá, agora eu vou falar sobre os arquivos. Após o professor lançar todas essas informações, certo? A escola ela irá imprimir o relatório de aulas e frequências, certo? O professor irá assinar esse documento. Esse documento será armazenado no que nós chamamos de pastas fins. Essas pastas fins serão arquivadas. Esse será o resultado do que o professor fez utilizando ou o aplicativo ou o portal online. Tá? Enquanto não é disponibilizado para iOS, se utiliza o portal online. Tá? Ou a gente teve um caso da escola piloto que rodamos, o professor tinha um iOS e tinha um tablet. Então ele optou por instalar o aplicativo no tablet dele. Tá? Também funciona da mesma forma. Algumas questões com relação a celular. A Play Store ela faz uma validação dos dispositivos. Tá? A gente tem todos os relatórios de dispositivos, tipo de sistema operacional, até mesmo a operadora de celular, ela faz essa avaliação. O celular dá todas essas informações. Então, a versão 4.4 Android, que é geralmente natural em tablets, ela não funciona legal. O aplicativo ele não dá suporte a ela. A partir da versão 5 do Android, sim. Acho que a gente já está indo para a versão 9 do Android. São aparelhos já de 2010, né, 2009. Então, os aparelhos bem antiguinhos mesmo. Então, esses aparelhos mais antigos, a gente não garante a integridade do aplicativo. Né? A Play Store, ela barra por si só. Com relação ao iOS, não. O iOS ele tem outro sistema, outra dinâmica. Então, ele sempre atualiza os seus aparelhos. Então, é provável que a gente não tenha problema algum, né, com ela. Esses são os dois casos, né, que podem acontecer. E agora eu queria saber das dúvidas de vocês, né, com relação ao app. Uma delas ainda não está disponível. Segunda-feira estará. Amanhã iremos publicar a versão final. Aí temos um prazo de um dia útil para o Google, né, e o Android validarem o nosso aplicativo e disponibilizar. Então, como sexta-feira não... Aliás, amanhã não, desculpa, gente. Sexta-feira iremos publicar. E aí, no caso, ficará sábado e domingo sobre avaliação e segunda-feira estará disponível na loja. Tá? Então, a partir de segunda-feira, vocês já podem baixar o nosso aplicativo. Certo? Temos mais perguntas aí. No caso das notas lançadas, podem ser editadas dependendo do prazo. Tá? Existe um prazo de lançamento das notas, isso é a normativa. Então, se você lançou as notas dentro do prazo, mas essa nota aqui, eu fiz uma atividade, eu não sei, eu
o aluno essa nota aqui está errada, o aluno merece outra nota. Ele tirou outra nota. Então você vai lá e dentro do prazo você consegue editar, certo? Mas isso é da mesma forma como funciona no web, tá? Que seria como no caso das cadernetas. Você tem até tal dia para preencher a caderneta de notas, certo? Quando o aluno não atingir 75% de frequência no final do ano, o aluno será reprovado automaticamente. Isso não é relacionado ao aplicativo, mas o sistema ele não faz isso, tá? Existem documentos e normas que respondem isso, né? Eu creio que ele fica reprovado por falta na disciplina e depois ele é submetido a conselho de classe, se não me engano. O plano de aula no sistema ISEDUC. O sistema online, na última apresentação que tivemos aqui, ficou para entregarmos sexta-feira, mas como é que vai funcionar o plano de aula? Basicamente, o professor... É como se você estivesse utilizando o Word, certo? Estamos disponibilizando ainda essa ferramenta dentro do portal ISEDUC, mas o professor irá lá lançar como se ele estivesse trabalhando no Word, né? Coloca lá todo o conteúdo, e a diferença é que ele vai poder selecionar, em vez dele ter que escrever, ele vai selecionar os recursos, né? E cadastrar também o conteúdo e os tópicos de cada conteúdo. A partir disso, ele estará disponível no cadastro de aula. Quando você for cadastrar a aula, você simplesmente vai lá e referencia qual o assunto que você dará naquela aula, baseado no plano. Tá? Precisa aprimorar a plataforma para que os dados possam ser inseridos com agilidade. Se a gente fizer o nosso papel direitinho, de utilizar o sistema dentro dos prazos, utilizar o aplicativo agora, que faz tudo a todo momento. Eu estou com o celular aqui o tempo todo. Hoje ninguém larga o celular, então... vou aqui cadastrar minhas aulas, que eu vou ministrar, certo? Estará disponível para Android e iOS? Um alô aí para o Simplício Mendes. Por enquanto só Android, como eu expliquei no começo, não por conta nossa, mas por conta da própria empresa, da Apple, né? Então a gente tem que submeter a avaliação da Apple, que demora um pouquinho mais que Android. O Google, nesse sentido, ele é mais rápido, então no prazo de um dia útil, mais ou menos, ele consegue colocar em produção, né? Mas isso tudo são questões burocráticas, então a gente está trabalhando nisso. Eu creio que um mês, no máximo, né, um mês e meio, a gente consiga colocar também nos dispositivos da Apple. O iOS, gente, para quem não sabe, é o iPhone, tá bom? O prazo que o professor tem para lançar notas e faltas, né? No caso das notas, dependendo da modalidade de ensino, tem os bimestres, né? Tem um prazo final dos bimestres, mas aulas e faltas, gente, são 30 dias mais 5. Tá? Contem sempre assim, a matemática fácil. Eu tenho um mês todinho para lançar. Não lancei nesse mês, eu tenho mais 5 dias. Certo? Após isso, será fechado e o professor não conseguirá lançar. Certo? Será adotado esse ano somente o diário online? Sim. Certo? O diário online é somente assim que vai funcionar. Isso gera também, gente, uma economia e também essas questões de papel, né? Até mesmo meio ambiente, tudo. Então, são preocupações que a SEDUC tem para que a gente consiga trabalhar de uma forma melhor. Hoje não dá para viver sem a tecnologia. E sem falar que tira também o retrabalho. O professor tem que fazer todo o diário manual e depois passar tudo para o sistema. Com o aplicativo, isso acaba. Eu não preciso estar na frente do computador para me fazer. Eu posso estar em sala de aula e fazer, e depois o aplicativo vai lá e se vira para lançar essas informações no sistema. Certo? Pedir para fazer o procedimento de entrar no aplicativo novamente. Gente, eu vou pedir para o Paulo voltar lá para o início lá da apresentação. O que é que acontece? Pronto, vamos lá. A forma como eu vou baixar o aplicativo normal na Play Store ou na Apple Store, né? Baixo lá o aplicativo, ele instala no celular. O ícone é esse aqui do aplicativo, né? Opa, tô com a borrachinha aqui, peraí. O ícone é esse, certo? Vai ficar lá no seu aplicativo o nome ISEDUC com essa bandeirinha, muito bonita, certo? E você vai entrar com o seu acesso do portal online, a mesma coisa.
Você só precisa estar conectado à internet. Fez o login, ele já vai baixar todas as informações para o seu celular. Tá bom? Quanto à segurança no armazenamento de dados em caso de perda ou roubo do celular, estará protegido por acesso? Aí vem a grande pergunta. Né? Quando você utiliza o seu WhatsApp, você usa algum controle de senha para o WhatsApp? Se eu perder o meu celular e não tiver protegido por senha, a pessoa vai poder acessar minhas conversas? É o mesmo princípio. Eu não preciso fazer login toda vez que eu abro o aplicativo. A verdade é essa. Eu vou lá, faço um login inicial e pronto. Nunca mais eu vou fazer login no aplicativo. A menos que eu saia do app. Ou desinstale ele. Né? No caso, se o seu celular não tiver senha, então fica fácil acessar tudo que tem nele. Né? E eu não me preocuparia nem tanto com o aplicativo. Com esse aplicativo não. Porque uma vez os dados armazenados, a gente garante o log. Né? O professor pode notificar a gente que perdeu o celular e a gente vai lá e desvincula o app. Certo? O aplicativo substituirá o outro sistema de Seduc? Não. Ele está aqui mais para somar. Né? A ideia é se criar ferramentas que auxiliem a utilização da plataforma. Tá? Eu tenho uma versão online, eu continuar lá online. Da mesma forma que eu tenho, por exemplo, o Facebook nasceu no computador. Depois foi para o celular. O computador continua lá. Né? É o mesmo princípio, gente. Gostaria de saber se o relatório impresso para arquivar mensalmente precisará ser assinado pelo coordenador e pelo diretor, como era antes no Diário Físico. Sim, isso sim. Com relação aos relatórios, sim. Esses documentos são documentos oficiais e precisam passar por uma vistoria, né? Eu vou deixar aqui na tela as informações do suporte. Tá? Nossa equipe de suporte é uma equipe muito competente. Estão todos disponíveis a partir das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde para atender qualquer eventual dúvida ou sugestão também, gente. Problemas. Né? Também temos o nosso e-mail aqui que você pode acessar e pode enviar e-mails para a gente. E também tem os nossos números. Tá? Então, das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta. Se quiserem também dar uma passadinha lá, conversar, dar alguma sugestão, a secretaria sempre está de portas abertas. Né? Certo. Gostaria de saber se as aulas que são em seguida eu posso registrar juntas. E a chamada servirá para as duas. Não é bem assim não. Se eu tenho um diário, eu vou registrar uma aula, eu tenho que registrar as frequências daquela aula. Um aluno ele pode simplesmente estar presente numa aula e sair na outra. Né? Então, para cada aula, certo? É uma lista de frequência. O legal é que o aplicativo gera a frequência de forma automática. Tá? O aluno saiu. Você vai lá e clica nele lá, fica vermelhinho e acabou. Tá, vamos lá, deixa eu ver aqui. Esse ano adotaremos somente diário online? Sim. Tá, somente diário online. O diário físico será só o resultado das atividades online. Tá, você vai lá colocar todo o conteúdo no sistema e no final do mês teremos os relatórios que serão assinados e guardados e arquivados. No diário físico, o coordenador tinha como acompanhar diariamente. Este somente ao final do mês. Não é bem assim não. Agora que o coordenador terá autonomia para fazer esse acompanhamento, porque cada aula lançada no sistema, seja pelo aplicativo, seja pelo portal web, será monitorada pela escola e só será validada, só será registrada como uma aula propriamente dita, se a escola confirmar a presença do professor. O professor de fato veio e de fato deu essa aula. Então vai ter lá um painel isso já é pertinente a parte já da escola. Então a escola vai lá e diz, olha, esse professor de fato deu aula, então faço o cheque dele aqui, confirmei, e aquela aula é registrada como aula confirmada, é gerada uma presença e armazenada, tá? Então não é somente no final do mês que o coordenador vai lá e vai olhar, não. Ele vai fazer esse processo diário, tá? E é até interessante, porque as aulas, elas tem os status dela, se a aula já foi confirmada, se a aula não foi confirmada. A situação da aula, né? É o que a gente chama de situação. Então, o professor lançou a aula, aí o que acontece? Essa aula está com uma situação não confirmada. Aí a escola confirma aquela aula. Depois essa aula é uma aula ministrada e confirmada. Certo? Então é gerada uma presença para o professor na escola. Certo? Esse aplicativo vai ser massa, eu também espero. Né?
o diário online, em parte porque esses, depois de impresso, devem ser avaliados pelo diretor e coordenador. Eu não entendi aqui essa primeira, apenas o diário online, em parte, porque eu não entendi bem essa pergunta. Mas, sim, ao final dos 30 dias o diário será impresso, será avaliado, assinado e armazenado. E o professor também assina, tá, gente? Então vocês terão esse relatório no final do mês e terão que assinar. Se vocês não entregarem todas as aulas, terão que entregar todas as aulas para aí sim emitir o diário impresso. Certo? Há mais alguma dúvida aí? Mais alguma sugestão? Vamos lá. Há professores que vão adiantando para tudo quando for junto. E se só for feito ao final do mês, esta é a questão. Não, gente. Seguinte. O que o professor vai se preocupar? Cadastrar as aulas dele. Pronto. Lançar as notas, pronto. Só isso. Não vai se preocupar de nada, de final do mês, de emissão, de nada. Vai lá, pega o seu aplicativo, fala, hoje eu dei aula, vê lá quem foram os alunos que estavam em sala de aula. Isso em sala de aula você pode fazer. Marco aqui a presença de todo mundo. Pronto. Acabou. A escola, sim, irá emitir esses relatórios, irá apresentar ao professor, o professor dirá, está tudo certinho, tudo bonitinho, assina, tá? E aí sim será arquivado. Tá? Era essa a pergunta? Era essa a dúvida? Dúvida respondida? Deve ser validado pelo diretor e coordenador. Certo. O Paulo está dizendo que é só mais um momento aqui. Reforça, certo, vamos lá. Gente, com relação aos prazos, tá? Eu sou professor, eu dou aula aqui durante o mês, então eu tenho esse mês todo para lançar. Eu posso fazer isso no ato de estar ministrando a aula, gente. Com o celular eu posso fazer isso. Então eu vou ministrar minhas aulas tudinha e já vou fazendo esse registro, como é feito no diário, no antigo diário escrito lá que vocês tinham. O que acontece? Eu tenho esses 30 dias para fazer isso, mais 5 dias, certo? Que é o prazo final. Então, vou lá, março. Comecei a dar aula em março, então eu tenho o mês de março todinho para registrar minhas aulas, todas, seja pelo aplicativo, seja no portal, certo? Registrei minhas aulas. Ah, ficou faltando 2 aulas a serem registradas, então ainda tenho 5 dias, certo? Do mês posterior para mim lançar isso aí. Então, eles não vão ter que preencher. Ah, tá. Beleza. O que ocorre, gente? Depois que é feito, no início do ano, quando é feito todo o planejamento pedagógico da escola, tudo bonitinho, que a escola cria o seu quadro de horário, cria tudo bonitinho, tá? Isso vocês farão pelo sistema, tá? E aí, porque aqui eu não tenho a imagem do quadro de horário, eu não coloquei, certo? O que acontece? Depois disso, o professor simplesmente vai ver, hoje eu tenho aulas assim, assim, assim. Um exemplo prático aqui, eu posso cadastrar minhas aulas todas, ou o próprio sistema, conforme a evolução, ele irá gerar as aulas com base no quadro de horário, mas para isso o quadro de horário precisa estar devidamente preenchido, com todas as disciplinas, tudo bonitinho, certo? Um diferencial esse ano é que as aulas não serão registradas, não serão amarradas diretamente ao quadro, tá? Embora, se eu tenho aula na segunda-feira, a sugestão de horários serão aquelas do quadro, mas eu posso, o aplicativo e o portal web flexibiliza, coisa que não era feita no passado. Antigamente, para se registrar uma aula, por exemplo, num sábado, era muito complicado. Hoje, é bem mais simples. Eu vou lá e seleciono a minha data. Eu estou dando a aula e digo qual é o horário que eu estou ministrando. Pronto, resolvido. O professor pode deixar para registrar todas as aulas no final do mês? Eu não indico fazer isso não, mas ele pode. Né? E como fica o acompanhamento do diretor e do coordenador? Lá na tela do diretor e do coordenador irá mostrar que o professor não tem nenhuma aula lançada. Né? O que acontece? Eu tenho as minhas possíveis aulas aqui de acordo com o quadro.
certo? Não ministrei. O que vai acontecer? Irá registrar falta para o professor. E o que acontece? O diretor, o coordenador, terá que cobrar o professor dessas aulas, né? Gente, é algo muito interessante. Vocês devem cadastrar essas aulas, porque se essas aulas não forem colocadas ao término do prazo, será registrado como falta, certo? Então, eles fazem acompanhamento diário. Eu posso abrir lá na minha tela, lá no meu painel lá de frequência, e verificar. Hoje, o professor X deu aula sobre isso, né, neste horário. Aí eu vou lá, realmente ele estava aqui na escola, realmente ele está em sala de aula, então eu vou lá e confirmo. Certo? Ou seja, o acompanhamento é diário. Certo? Acredito que haverá um campo para cada aula de acordo com nossa lotação e horário. Acredito que haverá um campo para cada aula de acordo com nossa lotação e horário. O que acontece? O quadro devidamente preenchido é muito simples gerar essas aulas. Com relação a campo para cada aula, eu não consigo identificar o que seria esse campo, né? Mas a coordenação da secretaria irá cadastrar uma grade de horários. Sim. O que acontece? Eu tenho meu planejamento pedagógico, eu tenho minhas aulas, eu tenho os dias letivos, tenho meus feriados, tudo bonitinho. Tenho meu quadro de horário. Turma X tem um quadro de horário. Então, aqueles horários ali serão cadastrados, poderão ser gerados pelo aplicativo, né? Aliás, não pelo aplicativo, pelo sistema, serão geradas as datas, né? Como era feito antigamente, a secretaria poderia ir lá e já no diário colocar as datas de aula e o professor só colocar o conteúdo. Isso poderá ser feito, tá? E o professor simplesmente irá colocar o conteúdo das aulas, certo? Certo de que devemos ajustar o planejamento no sistema. Deveremos ajustar plano de aula ou pode ser o plano de disciplina, ou seja, mensal. Como é que funciona o plano de aula? O plano de aula é feito pelo sistema de forma bimestral, certo? Ou, no caso, se eu não tiver bimestre, se eu tiver semestre, de forma semestral. O que interessa é saber que nós temos um período vigente daquele plano, certo? Isso é o professor que faz. Aí ele vai colocar lá, esse plano, eu digo sim qual a disciplina dele, eu digo quais são as turmas que serão contempladas para esse plano, certo? Etapa, modalidade de curso, certo? E a partir desse plano eu conseguirei gerar minhas aulas. Eu simplesmente, se eu tiver um plano todo bonitinho, todo preenchido, eu não preciso registrar, por exemplo, o conteúdo na aula. Eu simplesmente vou lá e seleciono o conteúdo do plano, certo? E a única coisa que eu farei na aula é colocar as observações, certo? Poderemos modificar o quadro de horário durante o ano letivo? Sim. Não é indicado fazer isso, né? Mas isso pode acontecer. Às vezes acontece de uma aula ser ministrada, sei lá, nós temos muitas situações dentro do nosso sistema, né? A nossa rede de ensino, ela abrange todas as modalidades de ensino. Então, o que acontece? Às vezes eu tenho uma grade mais flexível e uma grade mais rígida, né? No ensino regular, a grade geralmente é mais rígida. No EJA já não tanto. Concomitante já é bem mais flexível. Então, dependendo da modalidade de ensino, sim, existe essa flexibilidade de manuseio das aulas, né? No caso das disciplinas, nos horários. Certo? Vamos lá. Como se registra as aulas dadas em horários de outros professores que faltarem ou dadas em um outro horário? Exemplo, quando se repõe uma aula em um outro turno. Beleza. Nas opções de aulas, temos as opções de aula normal, aula de reposição, né, e substituição. Se for uma aula de reposição, eu tenho que dizer que a aula de reposição é referente a mim. Tá? Eu sou professor, eu faltei um dia na semana, então eu tenho 4 aulas para me dar, então eu vou dar uma aula de português e eu vou dizer, é de reposição. Então eu vou lá e digo qual foi a falta que eu tive no sistema, ele vai mostrar, né, quando você selecionar a reposição, irá aparecer. E eu pego aquela frequência, aquela presença e digo, eu estou repondo essa aula que eu faltei nesse dia, certo? Com relação à substituição, eu simplesmente posso dizer qual o horário e dizer, essa aula de substituição. Pronto.
certo? Tudo resolvido. A ideia, gente, é flexibilizarmos ao máximo essa questão de cadastro. O sistema ele não pode, por si só, amarrar, porque cada escola, cada região mesmo no estado tem suas particularidades, né? Às vezes, seja por motivos de greve ou algum imprevisto. Então, essa questão de aulas, de cadastro de aulas, ela tem que ser o mais flexível possível, tá? Então, no sistema, você sempre colocará o horário, o professor colocará a data, o horário daquela aula e dirá o tipo de aula, se é reposição, se é substituição, se é uma aula normal. Enfim, respondida a pergunta. Infelizmente, não será possível o lançamento da aula e frequência logo no início das aulas, pois ficamos no início ajustando horários e ainda existe a questão do calendário que necessita ser validado. Não, isso não é uma realidade, não. A ideia é o seguinte, você pode cadastrar suas aulas avulsas. Tá? Eu coloco... todo o sistema, gente, por mais complexo ou mais simples que seja, ele tem que espelhar a realidade. Se eu sou professor, estou dando uma aula de 7 às 8 na segunda-feira, eu tenho que registrar que eu dei a aula de 7 às 8 na segunda-feira, certo? Então, tanto pelo aplicativo quanto no portal online, você tem essa possibilidade, embora ainda não tenha calendário ou não tenha quadro de horário ainda, certo? É muito simples fazer isso, tá? Basicamente 3 campos, data, horário início e horário final da aula. Certo? E aí a ideia é que você diga, essa é uma aula de reposição, essa é uma aula de substituição, e por aí vai. Certo? Certo. Como vai funcionar o caso de falta do professor? Essa é uma questão bastante interessante. O professor faltou, certo? É registrada uma falta para ele, e aquela falta irá aparecer para o professor. Você tinha uma aula na segunda-feira, horário, sei lá, das 7 às 8. Então, aquela aula estará registrada como falta, certo? Isso será notificado para você no celular também. O que acontece? Quando você for repor aquela aula, como é que funciona? Você simplesmente dirá que é uma aula de reposição e marcará qual foi a falta que você teve. Aí nisso o sistema vai lá e registra que aquela falta, que aquela presença é para repor uma falta, certo? Isso também é muito simples de se fazer, tá? Respondida a pergunta? Essa é a ideia. Quanto mais cedo estivermos com este app em mãos e passarmos a praticar, melhor será para testarmos e mesmo encaminhar possíveis dúvidas ou sugestões para futuros. É essa a ideia que a gente tem aqui, tá, Nilton? Que a gente já vai disponibilizar agora segunda-feira, vocês poderão baixar. Se não conseguirem, já podem ligar para a gente, já podem entrar em contato com a gente, tá? Através desses contatos aqui. E a ideia é justamente essa. Pessoal, a nossa ideia aqui, o nosso foco é tentar melhorar a vida de vocês. Então, para isso, é uma via de mão dupla. Eu não consigo entender as necessidades de um professor se eu não sei o que ele está passando. Então, a ideia é que vocês usem o aplicativo, a ideia é que esse aplicativo é para vocês, o aplicativo é do professor. E esse aplicativo, vocês utilizando, aí sim, surgirão dúvidas, surgirão ideias, novas ideias, alguns conceitos que a gente vai agregar sim. Tá? A nossa ideia é criar uma plataforma que facilite ao máximo esse trabalho que é corriqueiro e que também demanda um tempo e um desgaste também, né? Todo mundo sabe o quanto é chato preencher um diário, né? E a nossa ideia é essa, é tentar melhorar isso ao máximo, né? Alavancar isso aí para que seja uma experiência o mais gratificante possível, tá? Meu cadastro para adicionar notas no sistema nunca deu certo, como devo fazer? Tem que entrar em contato com a escola ou com a regional para saber o que está acontecendo, né? Qual é esse probleminha aí que está tendo, certo? Seremos cadastrados pela SEDUC por nossa escola ou outro meio. Gente, isso aí já cabe ao sistema de lotação, tá, gente? Você estando lotado, você tendo acesso online, você está apto a usar o aplicativo. Se eu sou um professor
e eu logo no sistema e não aparece nenhuma turma, é porque ainda não tem turmas cadastradas para mim. Isso aí já envolve toda a questão da burocracia de lotação. Então, boa tarde a todos e a todas. Invadindo aqui um pouco o espaço do Ismael, é mais para tranquilizar mesmo a todos que estão assistindo agora. Só reafirmando algumas questões. Primeiro, no ano de 2019, nós não teremos mais instrumentais enviados pela Secretaria de Educação. Então, todas as informações serão alimentadas dentro do ICEDUC. E, a partir dessa alimentação, a gente vai gerar toda a documentação. O que é que a SEDUC vai encaminhar? Apenas a capa do diário. Então, o que acontece? A cada mês, pelo aplicativo do celular ou pelos computadores que tem na escola, deverão ser alimentados a frequência e, quando for o período de avaliação, as notas. Qual é o prazo que os profissionais têm? Até 5 dias úteis após o mês. Então, 5 dias após o mês é o prazo, né? Então, 5 dias do mês subsequente é o prazo para que seja alimentadas frequência. Passou 5 dias, esse cadastro esse acesso vai ser bloqueado. E aí a gente vai, né, principalmente a UGP, vai adotar as providências, né, legais, porque se não há registro de frequência, né, provavelmente poderemos ter até corte de ponto. Nós não queremos que isso aconteça, e a gente pede tranquilidade. Então, assim, problema com a internet não é para ser empecilho, porque o sistema vai estar funcionando offline, né? Isso. A GTI está preparando como é que chama? O passo a passo, né? Então, nós vamos ter tutoriais, não é isso, Ismael? Sim. Vamos ter tutoriais para os professores, para os coordenadores, para a direção. Porque, como foi dito aqui, na hora de imprimir essa folha mensal, o coordenador vai assinar, validando, o diretor vai assinar, validando, e o professor também vai assinar. Então, nós vamos continuar com o documento, porque é uma exigência legal, a gente tem prazo para manter o diário na escola, como registro. Então, é importante, primeiro, que todo mundo fique atento a esse processo de formação. Nós vamos utilizar mediação vez por outra. Sim. Vai ser colocado na página da Secretaria tutoriais, né? E é importante que a escola possa estar se organizando para qualificar seus profissionais. Nós já abordamos esse tema na formação da dupla gestora, estamos abordando aqui com os professores, será abordado na terça-feira com o pessoal de secretaria. Então, assim, esse é um primeiro momento em que a gente passa. Eu vi ali no YouTube algumas pessoas dizendo, mas nem está liberado ainda o aplicativo. Mas é por isso mesmo que a gente está se antecipando. Esse aqui é a primeira etapa do processo formativo. Justamente. E a gente vai ter um pouco aí de flexibilidade nesse primeiro momento, até que todo mundo esteja realmente inteirado. Mas depois disso é a regra. Até o 5º dia do mês subsequente, a alimentação tem que estar ok. Queria alertar os professores de escolas que ainda estão concluindo o ano letivo 2018. Né? Nos anos anteriores, a gente fazia um acordo lá interno na secretaria e fazia a aprovação automática, ficando apenas para as escolas depois informarem os alunos reprovados. Então, assim, para encerrar o ano letivo é necessário ter frequência e nota. Nesse ano de 2019, as escolas vão ter que estar até o dia 30 de abril com as informações dentro do ICEDUC com relação à enturmação, com relação à frequência, né, toda essa parte organizada. Por quê? Porque no mês de maio é feito a migração para o dado do Educacenso, né, para a plataforma do Educacenso, e esse ano as escolas não vão fazer ajustes no Educacenso. Então, chegou o dia 30 de abril, o que tiver lá é o que fica. E logo depois a UGI faz o processo de reordenamento. Então, assim, é importante, até para não ter problema na lotação, no segundo reordenamento, que essas informações estejam
né, corretamente alimentadas. E aí tem uma corresponsabilização. Tem a parte da direção, da coordenação, dos professores, da secretaria. Então, é um trabalho articulado que deve ser feito na escola. Então, assim, entrei mais para ajudar aqui, para tranquilizar, né, de que a gente está num processo, Sim, a gente sim. não vai jogar algo em cima de vocês de qualquer forma. Não. A gente tem essa preocupação, vão sair os tutoriais. Sempre que for necessário, a equipe vai estar voltando para a mediação aqui para fazer essa orientação de uma forma bem tranquila. Não é isso, Sim, Ismael? justamente, né? E ao longo do ano também a gente está preparando os treinamentos, né, regionais, para que vocês não vão ficar desamparados com relação ao sistema, né? Nós temos equipe de suporte, temos equipe de treinamento, e a gente vai fazer essa via que eu falei agora há pouco de mão dupla, né? Exatamente. Vocês utilizando, a gente fazendo, o que tiver de problema a gente resolve, todo mundo junto, não dá para tocar esse barco sozinho, E aí não. é importante dizer, né, reforçar o que o Ismael falava no início, quando ele citava a escola Monsenhor Raimundo Nonato Melo. Isso. Que eles têm um feedback constante dessa escola. Então, por isso lá já está funcionando tão bem. Então, assim, se tem problema, se tem dificuldade, se a escola não informar, se a escola não fizer contato com a equipe da GTI, a equipe da GTI já emprestou a bola de cristal para a mãe de Ná, né? Então, assim, é preciso que venha o feedback da escola para que o sistema possa, de fato, ser aprimorado. E aí, lembrando que esse ano a gente está num processo bem mais consistente de tentar unificar as várias formas de alimentação, né? Então, o MOB também faz uma coleta, a gente está tentando migrar a informação de um sistema para outro para que não haja retrabalho nas escolas. Fazer os sistemas conversarem, né? Exatamente. Então, é importante essa comunicação entre a tecnologia também. É verdade. Só o fato de você já não ter que fazer tudo na mão e depois passar para o sistema já é um grande avanço, né? Exatamente. E assim, o fato de você poder, em qualquer local, estar tendo acesso à informação, Sim, sim. de tornar isso de fato público, Sim, né? sim. É muito importante. Sim, verdade. Né? Então, aqui a gente quer agradecer a participação do Ismael, né? Mais uma vez. Ele vai voltar na terça-feira. Lembrando que cada formação a gente tem um público-alvo, né? Uhum. Mas ele não está fechado, a formação não está fechada a outras participações. Então, se alguém quiser ter mais conhecimento de como é que vai acontecer tudo isso, porque vamos estar tratando com o público de secretário, que é quem na escola operacionaliza, é só ir para o ponto da mediação ou ir para o link do YouTube e assistir, né? E aí a gente pede, né, agradece o Ismael e pede aqui alguns minutos só para a gente colocar o PowerPoint aqui na tela, porque nós vamos ter a equipe aqui da área de ensino passando as diretrizes. Certo. Então, obrigado, Ismael, e a gente volta já.